E aí, manos e minas? Esse é o resumo completo de todos os episódios da série. Se ele não morrer logo, vai acabar se tornando o governante do mundo dos demônios. Espero que gostem. Curtam o vídeo e compartilhem. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, para sempre serem notificados sobre as novidades e novos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos começar. A história começa em um local iluminado, e diante dessa luz, vimos uma mulher de cabelos brancos e olhos púrpura. Essa é a princesa humana, Aoliangna. Ela, com uma expressão apaixonada, olha diretamente para um homem que está à sua frente, e diz: assim que derrotarmos o último rei demônio, teremos uma enorme celebração, para comemorar o fim da guerra, e o início da nossa vida juntos. Estarei ansiosamente esperando por você. Faremos uma grande festa de casamento, será inesquecível. Esse homem, loiro de olhos negros, é o guerreiro mais forte da humanidade, Xia Fengliao. Ele, com a mesma expressão de apaixonado, responde: eu vou acabar com todos eles, logo logo, estarei ao seu lado, meu amor. Ele, com um grupo de guerreiros, foi até a caverna do nível máximo de dificuldade, e lá dentro, está o último rei demônio de rank SSS, Varshambugla. Com toda a sua confiança e determinação, ele foi diretamente para as linhas de frente, junto de seu grupo. Enquanto todos estavam distraindo os monstros, Fengliao atacou diretamente o rei demônio, e com sua espada, ele separou os braços do rei demônio de seu corpo. Guardando a sua espada, ele declara que este é o fim do rei demônio, afirmando que no final, a humanidade será vitoriosa. Porém, o rei demônio discorda. Você achou mesmo que seria tão fácil me derrotar? O rei demônio começa a se energizar, ficando cada vez maior, declarando que no seu último suspiro, ele vai levar o guerreiro mais forte da humanidade, e todo o seu exército com ele. De repente, aconteceu uma enorme explosão. Foi tão grande, que mesmo de muito longe, dava para ver o formato da explosão, como se fosse uma bomba nuclear, que cobria a maior parte do campo de batalha. Por um milagre, o guerreiro Fengliao conseguiu resistir à explosão, porém, estava muito fraco, à beira da morte. Foi nesse momento, que uma tela brilhante apareceu, com uma mensagem. Parabéns ao usuário por adquirir tantas conquistas pelo bem da humanidade, suas ações contribuíram para a prosperidade da raça humana, como recompensa, você terá a chance de renascer. O usuário aceita renascer? Fengliao, muito enfraquecido, e sem muitas escolhas, aceitou a oferta do sistema, clicando no botão renascer, mas infelizmente, devido ao seu cansaço, ele acaba fechando os seus olhos. E após alguns minutos, ele os abre novamente, mostrando os seus olhos dourados. Surpreso, ele percebe que deu certo. Eu revivi. O rei demônio foi muito trouxa, em achar que poderia me levar com ele para o túmulo. Após a sua comemoração, ele olhou para o lado, percebendo que estava junto de uma horda de demônios, e os mesmos o encaravam com um olhar torto. Ele se perguntou do porquê estava entre esses demônios feios. Foi nesse momento que um homem velho chamado Lautier lhe perguntou: o que você está fazendo aí parado? Confuso, ele perguntou se o velhote estava falando com ele. Enquanto passava a mão em seu rosto, ele percebeu algo estranho. Vendo que tinha um espelho por perto, ele decidiu checar algo. Ele viu o seu reflexo no espelho, notando seus cabelos brancos e chifres no topo de sua cabeça. Ele não tinha mais uma aparência humana, mas sim de um demônio de nível baixo, chamado Ganlevo. Por alguns segundos, ele fica em silêncio, mas então, ele fica completamente em choque, não acreditando que se tornou um demônio. Com muita raiva, ele chama pelo sistema, reclamando que ele não havia renascido, mas sim reencarnado. Ao mesmo tempo, os demônios se perguntavam se ele estava bem da cabeça, chegando à conclusão que ele deve ter batido com ela, em alguma rocha. De repente, o assistente do sistema apareceu, pedindo 1000 desculpas para o usuário, explicando que havia acontecido um bug durante o seu renascimento. Com ódio no coração, o ex-humano, agora demônio, Ganlevo, agarrou o sistema com força, ameaçando de parti-lo ao meio. Pede para que esse problema fosse resolvido.
O assistente, apavorado, respondeu que não pode consertar um bug, mas pode recompensá-lo pelos danos causados. Ele mostrou uma nova mensagem. O sistema pede muitas desculpas ao usuário. Se o mesmo for morto, como recompensa, poderá reencarnar como humano novamente. Porém, apenas se for morto por outro ser, o usuário não irá reencarnar novamente se tirar a própria vida. Após entregar a mensagem, o assistente desaparece, desejando boa sorte ao usuário. Ganlevo chora de preocupação, se perguntando se a sua futura esposa vai se casar com outra pessoa, por ele não ter voltado. Ao mesmo tempo que os outros demônios falavam mal dele pelas costas, dizendo que ele sempre foi um demônio fraco e medroso, quando a situação se tornar crítica, ele simplesmente vai fugir, como o covarde que é. Nesse momento, uma feiticeira demoníaca chamada Laumier alertou a todos que um grupo de humanos chamados Guilda Azul estavam se aproximando da base. Ela relata que todos estão por volta do rank B, e do lado dos demônios, apenas a rainha está no rank B. Desesperada, ela pede para todos fugirem agora, senão, seriam todos mortos com toda a certeza. Essa notícia apavorou a todos, mas não a Ganlevo, que viu isso como uma oportunidade perfeita. Ele pensou, já que agora sou um demônio, é certeza que os humanos vão querer me matar. Então, sem perder tempo, ele se dirigiu para a entrada. Tanto o velho quanto os outros demônios perguntaram o que ele estava fazendo, pois daquele lado estava a Guilda Azul, um demônio fraco como você, com certeza vai morrer assim que estiver lá fora. Ganlevo ouviu isso, e em resposta, ele apenas se virou, e com um sorriso em seu rosto, ele diz que vai distrair os humanos, enquanto todos aproveitam a chance para escapar. Essa atitude surpreendeu a todos, não acreditando que ele simplesmente vai se usar de isca, para ajudar todos a escaparem, se perguntando se esse ainda é aquele demônio fraco de classe baixa que todos conhecem. De repente, um círculo mágico se formou no teto, e uma enorme pilha de rochas caíram, bloqueando a entrada da caverna. Nesse momento, uma mulher de cabelos castanhos e olhos escarlates apareceu. Essa é a atual rainha demônio de rank B, Liu Bingji. Com uma expressão séria em seu rosto, ela diz: "Nascemos juntos, e crescemos juntos, então, todos nós, iremos embora juntos." Ganlevo não gostou de ser interrompido, e com toda a sua raiva, ele desferiu um soco na parede de rochas, apenas para perceber que é realmente um demônio fraco, e tudo o que conseguiu foi quebrar os seus dedos e perder um ponto de HP. Sentindo dor, ele olhou para a rainha, a chamando de mulher intrometida, dizendo para ela não se intrometer. A mesma fica confusa de ter sido chamada assim, e o velho fica muito pistola, pede para ele ter mais respeito com a sua rainha. Ganlevo, com um sorriso no rosto, diz para não subestimar alguém que não tem medo de morrer pelo bem dos seus companheiros. Essa atitude faz a rainha corar, se perguntando quando foi que esse demônio havia se tornado tão másculo. Ganlevo apenas vira as costas para todos, e diz: "A minha vida inteira, eu apenas me escondi, e agora que tenho a chance de ser útil para o Império Demoníaco, não irei vacilar. Afinal, são apenas humanos, o que eles têm de tão assustador? Neste momento, não é hora de ser covarde, então, apenas me deixem morrer com dignidade." Essas palavras comoveram a todos, achando que ele é o demônio mais corajoso que já conheceram. Ao mesmo tempo, em seus pensamentos, Ganlevo estava torcendo para que ninguém tentasse o impedir. Hesitantemente, a rainha Liu Bingji não queria deixá-lo ir, porém, o velhote a chamou para ir embora, querendo não fazer com que o sacrifício dele seja em vão, e relutantemente ela decidiu ir embora com os outros, se dirigindo para a saída secreta. Ganlevo, alegremente, saiu da caverna, se colocando na frente da Guilda Azul. Começando a provocar os humanos, ele mandou tentarem o matar se tiverem coragem. A guilda se perguntava por que apenas um demônio apareceu, mas logo deixaram essa dúvida de lado, e partiram para cima de Ganlevo, e o mesmo estava muito animado, pois iria reviver como um humano novamente, e se casará com a sua princesa. Porém, de repente, uma flecha apareceu, acertando um membro da Guilda Azul. Logo várias outras flechas apareceram, com os humanos achando ser uma emboscada. Ganlevo olhou para cima, e chocado,
viu que era o velhote quem estava atirando as flechas. Nesse momento, o sistema notificou que o velho passou por uma evolução repentina, que fez ele subir do rank C para o rank B. De repente, uma notificação apareceu, revelando que os demônios podem ter uma evolução repentina, se passarem por uma forte situação emocional, os fazendo entrarem no estado de exaltação. O velho explica que após a morte do seu rei, os demônios começaram a temer os humanos, e por isso não resistiram, deixando então os humanos invadirem as suas terras, e como resultado, começaram a matar e a saquear tudo. Por falta de resistência, aceitamos que éramos fracos, e decidimos não revidar. Mas graças a você, nós entendemos, dessa vez, você tem toda a razão, em momentos como esse, fugir é a última coisa a se fazer. Nesse momento a rainha apareceu, com os olhos cheios de determinação, e uma aura ardente. Ela diz que agora, essa é a hora, dos demônios revidarem. Ganlevo fica chocado em ver que não foi apenas o velhote, mas até a rainha evoluiu, de uma feiticeira demoníaca de rank B, para uma suprema feiticeira demoníaca de rank A. Esse acontecimento deixa toda a Guilda Azul em choque, pois tinham certeza que não havia nenhum demônio de rank A naquele local. A rainha começa a conjurar um feitiço, que formou um enorme meteoro, que acabou devastando todo o campo de batalha, além de ter eliminado completamente a Guilda Azul, sobrando apenas uma enorme cratera vazia. Ganlevo não conseguia acreditar que com apenas um golpe, a Guilda Azul inteira foi eliminada, e para melhorar, o sistema notificou: parabéns ao usuário por derrotar a Guilda Azul junto de seus aliados, você recebeu muitas recompensas, além de ter subido para o nível 10, o usuário acumulou muitos pontos de experiência, o usuário poderá usá-los para melhorar os seus status. Na mente de Ganlevo, ele se perguntava, por que era tão difícil morrer, enquanto chorava, pedindo para morrer de uma vez. Algum tempo depois, somos levados até a cidade capital do Reino das Nuvens. Dentro da residência da Casa Uu, vimos um senhor com chifres no lugar das sobrancelhas, muito irritado com o relatório de seu subordinado. O mesmo relata que a Operação Resgate falhou miseravelmente, relatando que o resultado devia ter sido diferente. Havia sido calculado que a Rainha Demônio estaria em desvantagem, e totalmente cercada pela Guilda Azul, ela iria entrar em desespero, e justamente nesse momento, o jovem mestre da Casa Uu, Vuju, iria aparecer, cavalgando em seu cavalo negro, acompanhado de seu exército, para resgatar a rainha, e após demonstrar a sua coragem e bravura no campo de batalha, ele iria tomar a jovem rainha em seus braços, e como resultado, ela iria se apaixonar por ele, e com muita paixão, ela aceitaria o pedido de casamento do jovem mestre. Porém, ao contrário do que devia ter acontecido, todo o plano foi por água abaixo, pois no momento de desespero, a rainha e seus aliados passaram por uma evolução repentina, assim, ganhando poder e força, para derrotar a Guilda Azul. O subordinado chama o sobrancelhudo de chanceler, e pergunta o que deve ser feito. Frustrado, o mesmo se vira para o demônio sentado na cadeira, e pergunta o que deve fazer agora. É mostrado mais um demônio com chifres no lugar das sobrancelhas, este sendo o general militar do Império Demoníaco, Yuan. Com uma expressão séria, ele responde que irá fazer o que já devia ter sido feito desde o início, ele irá forçar a rainha a se casar com o seu filho. Usando da sua posição de maior patente na força militar do Império, e com o apoio das 3 grandes ordens demoníacas ao seu lado, não terá nenhuma chance dela se recusar a aceitar. E já tendo tomado a sua decisão, ele pede para o chanceler mandar o seu filho retornar imediatamente, e amanhã de manhã, já deve estar com toda a tropa preparada para o grande anúncio, que será feito diante de toda a corte imperial demoníaca. Em outra parte do reino, dentro do Palácio Real, nos aposentos da rainha, a mesma estava tomando seu banho quente, enquanto pensava em um certo alguém, que mesmo sendo de rank baixo, teve coragem o bastante para enfrentar o inimigo de frente, e sem um pingo de medo, não hesitou em sacrificar a sua própria vida, para salvar a dos seus companheiros. Sentindo que esse tipo de altruísmo merece uma recompensa, ela chama pela sua empregada Laumier, e pede para ela chamar o Ganlevo para sua casa, com a intenção de lhe dar uma recompensa.
A empregada faz uma expressão sacana, pensando que essa recompensa deve ser uma coisa muito especial, se está querendo convidá-lo para entrar em sua casa, a essa hora da noite. Imaginando como será essa recompensa, ela responde a Sua Majestade: "Pode deixar comigo, irei trazê-lo agora mesmo." A rainha, confusa, se perguntou do porquê de repente ela havia ficado tão animada. Em algum lugar, em uma taberna, vimos Ganlevo, virando todas as garrafas que encontrava pela frente. De repente o sistema pede para ele distribuir os pontos acumulados, mas frustrado, ele se recusa a fazer isso, revelando ao sistema que o seu objetivo é não ficar mais forte, para assim morrer mais facilmente. Ele decide olhar os seus status, e descobre que é um demônio de Elite Rank D, de nível 1, ficando satisfeito com o fato de ainda ser um demônio de nível baixo. Então se alguém muito forte tentar o matar, com certeza vai dar certo, mas se pergunta quem a essa hora poderia lhe fazer esse favor. Nesse momento, Laumier apareceu, informando que a rainha solicitou a presença de Ganlevo em sua casa. O mesmo fica muito feliz em ver que ela apareceu, e a chamando de irmãzona, ele pede para ela lhe fazer um favorzinho. A empregada, envergonhada, pergunta o que ele está fazendo, e para onde ele está a levando. Ganlevo acaba levando ela para os fundos da taberna, em uma sala onde havia uma cadeira com algemas, e no chão, vários brinquedos adultos. Esse cenário fez a empregada ficar muito tímida, e em sua mente, ela não fazia ideia de que Ganlevo, normalmente quieto, tinha um lado tão agressivo quando está bêbado. Corada de vergonha, ela pega um martelo, e nocauteia Ganlevo, e com o rosto vermelho, ela diz que agora, não é o momento ideal. Hoje, você pertence a Sua Majestade. Alguns minutos depois, já dentro do palácio de Sua Majestade Liu Bingji, ela elogia a bravura do jovem demônio Ganlevo. Animadamente, ela o chamou pelo seu nome, Levo, e declarou que como recompensa pelos seus esforços, ela lhe concederá a medalha de 1º grau de bravura, e sentindo que esta recompensa não é o suficiente para aquele que salvou a vida de sua rainha e a de seus aliados, ela decidiu lhe entregar mais uma recompensa. O conjunto do Rei da Matança, uma vestimenta que supera qualquer armadura do Império. Aquele que vestir este traje será invencível. Laumier, muito surpresa, fica com os olhos brilhando de empolgação, pois esta é a mesma armadura que o pai de Sua Majestade, o antigo Rei Demônio, usava. O fato dela entregar isto para alguém significa que a rainha talvez realmente tenha sentimentos ocultos pelo Ganlevo. O sistema notifica ao usuário que no interior daquela maleta está um conjunto completo de armadura de rank SS. Ganlevo olha para isso, e o seu único pensamento foi que tudo isso é completamente inútil para ele. Com desânimo, ele aceita as recompensas, e diz para Sua Majestade que se não tiver mais nenhum assunto a ser tratado, ele vai se retirar, assim, saindo tranquilamente do palácio. Essa atitude surpreendeu tanto a Sua Majestade quanto a empregada. A rainha, com uma expressão apaixonada, acha ele ainda mais incrível, por aceitar as recompensas de uma forma tão sincera, e sendo tão humilde. Essa atitude fez a paixão dela por ele aumentar ainda mais. Já do lado de fora do palácio, Ganlevo percebeu que estava sendo observado, e quem estava o encarando era um dos chefes das 3 grandes ordens demoníacas do Império. Seu nome é Umin. Ele estava muito chateado por ser convocado a essa hora da noite, principalmente para apenas presentear um mero soldado de nível baixo, demonstrando estar muito desapontado com a rainha. Nas últimas 3 gerações, eu, Umin, servi fielmente a Sua Majestade e ao reino, e não recebi nenhuma recompensa. Infelizmente, Vossa Alteza, você está me forçando a passar para o lado do general, mas não me culpe por isso, pois foi você quem não reconheceu os meus esforços. De repente, Ganlevo apareceu na frente dele, querendo dizer algo. Imediatamente, Umin fez uma expressão de desgosto, pensando que este mero soldado, agora nas graças da rainha, veio se gabar de sua recompensa, ficando ainda mais irritado com a rainha, por reconhecer alguém tão desprezível e arrogante. Mas ao contrário do que ele achava, Ganlevo apenas entregou o conjunto para ele, e disse: "Pegue, isso é seu." O velho ficou confuso e em choque. Foi nesse momento que Ganlevo, com um sorriso em seu rosto, disse:
Em nome de Sua Majestade, ela me pediu para entregar isto a você, é a sua recompensa pelo seu trabalho duro, e seus árduos esforços pelo bem do Império Demoníaco. Esta é uma recompensa realmente incrível, então cuide bem dela, e continue com o seu bom trabalho. Ganlevo, após entregar o conjunto, apenas virou as costas, e foi embora, enquanto Umin ficou sem reação, junto de seus guarda-costas, que apenas o encaravam em silêncio. Foi então que Umin desabou em lágrimas, e muito arrependido, ele disse: Majestade, por favor me perdoe, eu estava errado, minha alma vale menos que a de um porco, não acredito que questionei a minha lealdade, a partir de agora, servirei a Vossa Majestade pelo resto da minha vida. Em outro local, vimos Ganlevo, se lamentando por não conseguir ser morto por ninguém até agora, pensando se deveria sair desta cidade, para achar outro jeito. Mas nesse momento, ele ouviu alguém chegar. Esse alguém é o filho do general, perguntando a um subordinado do porquê de ter sido chamado a essa hora. O subordinado informa que o pai do jovem mestre, o general, pediu para ele se preparar, porque amanhã será o dia em que o general irá até a corte, pedir pela mão de Sua Majestade em casamento. O príncipe perguntou: o que acontecerá se alguém interferir? O subordinado respondeu: se alguém tentar se envolver, terá uma morte dolorosa, servindo como exemplo para todos os outros não tentarem desafiá-lo. O príncipe concorda e decide ir dormir, para amanhã estar pronto para o grande anúncio. Escondido em um canto, estava Ganlevo, que ouviu toda essa conversa, e com um sorriso sapequinha, ele teve uma grande ideia. Na manhã seguinte, no salão de reuniões do Reino das Nuvens, estavam reunidas as 3 grandes forças do reino demoníaco, e dentre todos que estavam presentes neste salão, havia um demônio em especial, que estava achando toda essa situação uma completa chatice. Esse era Ganlevo, demonstrando uma expressão de cansaço, e em seus pensamentos, se perguntava do porquê de todas as reuniões sempre serem tão chatas. De repente, o chanceler da Casa Wu fez seu relatório para Sua Majestade. Ele relata que alguns quilômetros a oeste do Reino das Nuvens, havia sido avistado uma imensa tropa de exércitos humanos, mas felizmente, o general Oan estava lá para intervir, e com a sua força, ele conseguiu sozinho acabar com o exército dos humanos em poucos minutos. A rainha Liu Bingji ficou satisfeita com o resultado, elogiando as ações do general, e decide recompensá-lo generosamente. O próprio general demonstrou estar contente com as palavras de Sua Majestade, e a respeito da recompensa, ele responde que tem um pedido. Ele chamou seu filho, e pediu para que o mesmo se aproximasse. Com uma expressão séria, ele pede por um casamento com o seu filho. A rainha fica bem feliz por ele querer se casar, e pergunta: quem foi que chamou a atenção do jovem mestre da Casa Wu? Com uma expressão ainda mais séria, o general revela querer que a Sua Majestade se case com o seu filho. E a mesma, com uma expressão de surpresa, pede para o general não brincar com essas coisas. O general Oan, com um tom robusto, diz: estou falando muito sério, Majestade, você e meu filho se conhecem há bastante tempo, praticamente são amigos de infância, então não seria ruim um casamento entre vocês. A rainha, um pouco incomodada, responde: é verdade que nos conhecemos desde a infância, mas nós nunca tivemos esse tipo de relação. Mas o general, com uma cara franzida, diz: isso não importa, os sentimentos são irrelevantes, afinal, desde a morte do Rei Demônio, a confiança de nossas tropas na coroa estão caindo cada vez mais, e além disso, é a primeira vez que temos uma rainha no comando. Ninguém tem confiança em você, afinal, a Vossa Majestade acabou facilmente caindo em uma emboscada dos humanos, e por sorte conseguiu sobreviver, e um governante fraco, que depende da sua própria sorte, não é adequado para governar, por isso, um novo rei deve ser nomeado. O exército da Casa Wu começou a gritar, concordando com os fatos que o general apresentou, dizendo que o jovem mestre da Casa Wu é o pretendente perfeito para a Vossa Majestade. O velho Lautier demonstrou estar muito irritado com o general, o chamando de covarde, por estar usando um assunto tão irrelevante para manipular a rainha, e a mesma não sabe o que fazer agora. Ganlevo, do lado do velho,
percebeu que a situação estava ficando muito séria, então, discretamente, ele deu um sorriso de coringa, e com toda a sua malícia, se dirigiu para o meio do problema, enquanto o velho perguntava, o que vai fazer? De repente, Ganlevo pegou o braço da rainha Liu Bingji, e a puxou para perto, dizendo em voz alta, não deixe esse imbecil te dizer o que fazer, todo mundo tem o direito de buscar a própria felicidade. Essas palavras deixaram a rainha sem reação, e corada, tudo o que ela conseguia pensar, era que Ganlevo, mais uma vez veio até ela. Nesse momento, um dos líderes das 3 grandes ordens do Império, Umin, reconheceu aquele jovem que defendeu a rainha. A mesma, com uma voz fraca, queria dizer algo ao general, porém, o general com uma aura intimidadora, relembra a rainha que serviu nas linhas de frente por 3 dinastias, e foi condecorado general do Império Demoníaco do Reino das Nuvens por 2 reis demônios seguidos. Num tom mais ameaçador, ele pede para a rainha ter cuidado com as suas próximas palavras. O Lautier não suportou mais, e apontou uma flecha para a cabeça do general. Yumin, com raiva disse, general, é você quem deve ter cuidado com as suas próximas palavras, pois acabou de ameaçar diretamente a rainha. O general poucas ideias, diz para todos se calarem, e reforça que ele é o general, aquele que tem o comando militar de todo o império, sob o seu comando, e pergunta quem é que vai ter a coragem de desafiá-lo. Nesse momento, a rainha Liu Bingji simplesmente abaixa a cabeça, concordando com o que o general disse, e pede para todos abaixarem as armas, contanto que ninguém se machuque, ela está disposta a aceitar o pedido. De repente, Ganlevo começou a rir descontroladamente, enquanto chamava a rainha de mulher estúpida, pois já havia desistido da batalha antes mesmo de começar, e pergunta se não havia sobrado nada do espírito de luta da realeza nela. Com uma expressão de deboche, ele olha para o general, e pergunta em voz alta, o que esse velho tem de tão assustador? O general, com uma cara amedrontadora, se aproximou de Ganlevo, e perguntou, quem te deu permissão para falar? Em resposta, ele cuspiu na cara do general, o mesmo ficou chocado, e enojado, fazendo uma cara de cão chupando manga. Ganlevo não perdeu a oportunidade, e começou a humilhar o general, dizendo em voz alta, pare de se gabar, desce seu poder militar, e comece a se lembrar de quem foi, que te deu esse poder. Quem você pensa que é, para dar ordens à sua majestade? Ela é a rainha dos demônios, a posição que está acima de todos os outros, e além disso, tem uma deslumbrante beleza natural, da cabeça aos pés. Como pode pensar em dizer que seu filho é digno dela? O filho logo atrás do general se sentiu humilhado, o próprio general ficou com muita raiva, e com palavras cheias de ódio perguntou, se não o meu filho, então quem seria digno da rainha? Ganlevo, com um sorriso radiante, respondeu, este bonitão aqui na sua frente. Eu admito, não irei mais esconder, a rainha e eu, já estamos comprometidos, secretamente, lá na caverna. Nós fizemos a promessa de nos casarmos. Na mente de Ganlevo, ele pensou, agora sim esse cara vai me matar com certeza, enquanto ainda debochava do general. Todos naquela sala ficaram muito surpresos em saber dessa fofoca quente. Lautier ficou sem palavras, não acreditando que Ganlevo havia humilhado o general na frente de toda a corte, e Laumier ficou muito empolgada e animada em descobrir que estava certa, tinha certeza de que os dois estavam tendo um relacionamento secreto. Ao mesmo tempo que a rainha Liu Bingji estava muito corada, não acreditando que Ganlevo fez tudo isso por ela. Nesse momento, o general estava quase explodindo de raiva, perguntando se Ganlevo estava querendo morrer, e o mesmo, com um tom de provocação, responde que sim, perguntando se o general teria essa coragem. Essa tinha sido a última gota. O general, cheio de ódio, decidiu que vai o matar. Ele começou a juntar uma grande quantidade de energia na palma de sua mão, fazendo todos os soldados recuarem de medo, pois esta é uma das grandes técnicas secretas do general, a estocada nuclear. Sem perder tempo, o general saltou na direção de Ganlevo, e desferiu um golpe a queima-roupa, e o mesmo, enquanto sentia a pressão e a potência do golpe, apenas estava pensando que finalmente chegou o momento de sair da pele de demônio,
e voltar a ser humano novamente, para assim reencontrar a sua esposa, que deve estar esperando agora. De repente, uma grande explosão surgiu no meio do salão, assustando a todos que estavam presentes. Porém, o príncipe Vujun percebeu algo. Vimos uma silhueta se formando no meio das chamas. Essa cena deixou o príncipe, e a todos que estavam presentes naquele salão, completamente chocados. E conforme as chamas foram se extinguindo, vimos que Ganlevo havia sobrevivido. Era como se o ataque do general nem tivesse o afetado, e acima da cabeça dele estava uma insígnia dourada. Logo em seguida, apareceu uma janela brilhante, dizendo que agora Ganlevo foi promovido a general, e foi-lhe concedido a ordem militar, fazendo ele automaticamente subir para o nível 40, se tornando um demônio da elite de rank A. Além disso, ele ganhou um aprimoramento em sua defesa, e uma habilidade que faz a defesa dele aumentar 5 vezes mais quando sua vida estiver baixa, e ainda adquiriu uma habilidade secreta. Quando ele receber o dano definitivo, o ataque será refletido, causando um dano crítico ao seu inimigo. Neste momento, Ganlevo, chocado e sem reação, se perguntou: como foi que isso aconteceu? Ganlevo. Isso é a autoridade de comando demoníaca. Somente um membro da realeza pode entregar para apenas um único demônio. Majestade, o que isso significa? A rainha Liu Bingji, com expressão séria, responde: meu avô e meu pai lhe concederam a ordem militar demoníaca por 2 gerações, mas agora, eu, a rainha dos demônios, concedi essa autoridade a outro demônio mais capaz. A partir de agora, ele será Ganlevo, o general da direita, e junto com o general da esquerda, Wuan, vocês dois vão liderar o nosso exército demoníaco. O general Wuan não ficou nada feliz. Em seus pensamentos, ele xingou a rainha Bingji, a chamando de maldita. O general pensa que isso é uma ação desesperada da rainha, uma completa tolice. Afinal, quem em sã consciência iria aceitar esse absurdo? Porém, diferente do que ele esperava, todos aceitaram com um radiante sorriso. Até mesmo seu próprio exército prestou homenagem ao novo general recém-titulado. Saúdem o general da direita, saúdem o general Gan. O mesmo que carrega esse nome, junto com esse título, estava bem surpreso. Naquele momento, ele só conseguia pensar em dizer: vá pra onde foi que eu errei? Não era para as coisas terminarem assim. O general Wuan, muito irritado, diz: não acredito no que está acontecendo, ter que dividir meu poder militar com esse pirralho. É inaceitável. Mas naquele momento, ele teve uma ideia. Muito confiante, ele fala para a rainha: esse Ganlevo pode até ser merecedor de sua total confiança, mas ele ainda é apenas um demônio de classe baixa. Ele não tem experiência de batalha o suficiente, e nem a mão firme para liderar exércitos. Mas se a sua majestade acredita que ele será um bom general, então não seria um problema mandá-lo para a caverna dos ancestrais. Lá, ele poderá ser reconhecido como o grande general que é. E quando isso acontecer, irei entregar pessoalmente o meu símbolo de comando para ele. Lautier e Yumi acharam essa proposta um completo absurdo. A caverna dos ancestrais é um local onde ninguém jamais saiu vivo, perguntando se o general havia enlouquecido. A rainha Liu Bin chega a essa mesma conclusão, muito irritada. Ela diz que Ganlevo já provou seu valor na última batalha. Ir para a caverna dos ancestrais é um risco completamente desnecessário. Naquele momento, enquanto todos discutiam, Ganlevo teve uma ideia. O general Wuan já estava cantando vitória, pois era exatamente essa resposta que ele esperava. É como eu disse antes, majestade, alguém que depende de sua própria sorte, não merece estar na posição de autoridade. Nesse momento, Ganlevo disse em voz alta: eu concordo totalmente com o general da esquerda, então se me permitir, irei sozinho entrar nessa tal caverna dos ancestrais. Assim que disse isso, todos ficaram totalmente chocados, em ouvir que ele estava realmente disposto a entrar na caverna dos ancestrais sozinho. É dito que há 200 anos atrás, o ancestral Liu Yun sacrificou o seu próprio corpo em vida, para proteger o povo de uma terrível crise. Em seu último suspiro, ele revelou que escondeu sua centelha em uma caverna, onde apenas um verdadeiro e digno rei
poderia usufruir de seus poderes, mas nos últimos 100 anos, ninguém conseguiu. Todos os demônios que entraram, jamais voltaram, pelo menos não com vida. Relutantemente, Umen diz que sozinho, já é pedir demais, então pelo menos mais um demônio deve ir com ele para auxiliar. Infelizmente, todos que estavam presentes naquela sala, não queriam ir para a caverna, devido ao medo das histórias que ouviram sobre ela. O general estava mais uma vez cantando vitória, já que o general da direita não conseguia nem mesmo convencer um único demônio a acompanhá-lo, quem dirá liderar um exército. Porém, para sua surpresa, alguém havia se voluntariado, e esse alguém é o seu próprio filho, o Vujin. O general ficou muito irritado com seu filho, perguntando o que havia dito para ele fazer isso. Mas seu filho retruca, perguntando se seu pai não acha que ele está à altura do desafio. Os seus subordinados pedem para o jovem mestre reconsiderar, afinal, o jovem mestre é o futuro do reino Yun. Vujin, com total confiança, responde que é exatamente por isso que se voluntariou. Se eu for reconhecido pelo ancestral, então quer dizer que legalmente, me tornarei o próximo rei de Yun. Se alguém aqui vai reinar, esse alguém vai ser eu. Os subordinados o encaram com muita admiração, pois o jovem mestre estava fazendo isso pensando no reino. Essa é a determinação de um verdadeiro líder. Vendo isso, o general Yuan apenas pensava em dizer: Dá não, velho, dá não. O meu filho é um inútil, o meu filho tem que ser deserdado, tem que ser abortado depois de velho mesmo. Bicho inútil do caralho. No dia seguinte, nos encontramos na propriedade da casa Wu. Dentro de sua mansão, vimos o jovem mestre se preparando para partir. É nesse momento que vice-cônsul aconselha o jovem mestre a aproveitar essa chance para tirar a vida de Ganlevo e acabar de uma vez com esse problema. Enquanto arrumava o seu cabelo como um viadinho, ele respondeu que sabe exatamente o que precisa fazer. Em outro local, estava Ganlevo, com um Almier, revelando que o jovem mestre Vujin não gosta de ter concorrência, então muito provavelmente, ele tentará um ataque pelas costas. Ela pede que ele tenha muito cuidado. Ganlevo responde que terá, mas em sua mente, ele pensa que isso é perfeito. Se ficar o tempo todo na frente dele, com certeza, será empacotado muito em breve. De repente, Umin aparece, trazendo consigo uma bolsa cheia das melhores poções de cura e reforço do reino, pedindo para ele ter bastante cuidado lá dentro. Ganlevo agradece pela preocupação e aceita as poções, mas em sua mente, ele pensa que essas coisas vão ser completamente inúteis. Algumas horas mais tarde, estamos na entrada da caverna dos ancestrais, onde todos estavam muito ansiosos. Depois de muito tempo, 2 novos candidatos decidiram por conta própria completar o teste do Ancestral Yun. Entre os candidatos, um deles, sendo muito atencioso, entregou uma bolsa cheia de poções para o seu rival, onde o mesmo ficou sem entender nada. De repente, Laumier perguntou se os dois estavam prontos. Com muita animação, responderam que sim. Enquanto Liu Bin, muito preocupada em seus pensamentos, deseja boa sorte para Ganlevo, pedindo para ele não se machucar. Nesse momento, Laumier ativou um círculo de transporte, que teletransportou os dois para dentro da caverna. Lá dentro, os dois estão passando por um corredor cheio de morcegos, que têm a habilidade de se tornarem invisíveis. Enquanto caminhavam, Ganlevo se lembrou das palavras de Laumier, sobre a grande possibilidade do jovem mestre tentar o atacar pelas costas. Sabendo desse fato, ele disse em voz alta: "Essa não! Estou totalmente desarmado, e a única coisa me protegendo é este pedaço de pano, que não tem nenhuma defesa mágica. Sou tão vulnerável quanto um lagarto sem escamas." Vujin ficou confuso, ele não entendia do porquê dele estar se expondo dessa maneira. Enquanto ele tentava entender o que Ganlevo estava fazendo, o mesmo estava esperando que esse jovem mestre fizesse logo a sua parte. De repente, ele saca a sua lâmina, o que traz um satisfatório sorriso no rosto de Ganlevo, pensando que, finalmente, ele havia entendido. Porém, diferente do que ele esperava, Vujin, numa grande velocidade, passou diretamente por ele, para logo em seguida, revelar que havia emboscado o morcego da caverna, que tinha saído de sua camuflagem,
para lhes dar um ataque surpresa. Logo em seguida, um bando inteiro de morcegos desceram do teto, para realizar um ataque em grupo. Mas Vujin apenas usa uma de suas técnicas secretas, pétalas cortantes, que acabam fatiando todos os morcegos de uma única vez, com apenas um golpe. O mesmo diz a seguinte frase: nada mal. Conseguiu perceber os espíritos de morcegos da caverna, porém, estavam invisíveis, então você se usou como isca para tirá-los de sua camuflagem, para que eu, o demônio mais forte, desse o golpe final. Estou impressionado, mas não pense que isso é o bastante para me superar. Ganlevo faz um sinal de like, enquanto diz que sim, realmente, o jovem mestre da casa Ou merece muitos elogios. Mas em sua mente, ele pensa que esse jovem mestre é um completo inútil, pois tinha apenas um único trabalho, mas nem isso fez direito. Nesse momento, mais morcegos apareceram, e assim como antes, Vujin sacou uma lâmina flamejante e começou a retalhar todos os morcegos que estavam em seu caminho. Ganlevo, muito indignado, não acreditava no que seus olhos estavam vendo. Ele estava esperando que seria morto nessa caverna de qualquer jeito. Seja pelo cara, ou pelos monstros, mas agora, ambos estão se enfrentando neste exato momento, enquanto ele estava apenas sendo ignorado. Ei, Ryuzaki, macho, desista, mano. Macho, tu é muito mais inteligente que eu, mano. De trás de tu eu sou um jumento. Acho que sim. Após se acalmar um pouco, ele se lembra de que ainda tem pontos para serem distribuídos. Ele teve a ideia de colocar alguns pontos em força, para assim também conseguir chamar a atenção de alguns monstros. Enquanto ele distribuía os pontos, Vujin começou a ter dúvidas sobre Ganlevo, pois até agora, ele não havia lutado nenhuma vez, na verdade, ele não havia feito nada. Foi nesse momento em que ele havia chegado a uma conclusão. Será que esse cara nunca foi forte, mas sim, só teve apenas muita sorte? De repente, um terremoto havia começado, e o sistema começou a alertar o usuário que alguma coisa muito perigosa estava se aproximando. Foi então que alguma coisa grande apareceu diante dos dois. E infelizmente, essa coisa não estava sozinha. Na frente deles, estavam 5 emissários do Rei Demônio, todos sendo superiores a Rank A. Mas isso não abalou Vujin, que sem perder tempo, fez o primeiro movimento, começando um ataque contra o emissário das chamas. Porém, o mesmo havia interceptado o golpe, lançando um contra-ataque com bolas de fogo. Uma delas havia atingido Vujin, causando uma explosão. Mas no último momento, ele equipou a sua armadura, conseguindo resistir ao impacto do golpe de fogo. Mas infelizmente, ele havia baixado a guarda, dando a oportunidade do emissário do pântano usar os seus cipós para conter o jovem mestre. Enquanto estava tentando se soltar, ele olhou para Ganlevo, esperando que ele fosse fazer alguma coisa. Enquanto ele pensava, Ganlevo tinha acabado de distribuir os seus pontos. Dos 480 pontos que ele tinha acumulado, ele adicionou 480 pontos no seu atributo Força, deixando o resto na categoria baixa. Esse é exatamente o seu plano. Com a sua defesa baixa, vai ser mais fácil de sofrer um dano crítico, pois com um golpe forte o bastante, ele poderá chamar a atenção dos monstros, para assim ser derrotado com apenas um único golpe. Vujin percebeu que Ganlevo não ia fazer nada, então, ele decidiu que vai encará-los sozinho, afinal ele se considera o demônio mais forte do reino, o único digno de se tornar o Rei Demônio. Com a sua força de vontade, ele conseguiu se soltar das amarras do emissário do pântano, para logo em seguida, lançar um contra-ataque, utilizando mais uma de suas técnicas secretas. Espinhos explosivos, causando uma grande explosão, que engoliu o emissário demoníaco. Assim que a poeira baixou, Vujin ficou chocado, quando percebeu que a sua técnica não havia nem arranhado a pele dele. Vujin começou a ficar desesperado, ele já sabia que os emissários tinham uma poderosa defesa, mas nunca passou pela sua cabeça, que poderiam ser indestrutíveis. Aproveitando esse momento, o emissário do Void restringiu os movimentos dele, para logo em seguida, ficar cercado por todos os outros emissários. Enquanto os emissários se preparavam para aniquilá-lo, bem de fininho, Ganlevo se aproximou do emissário das chamas.
para logo em seguida, desferir um soco, com a intenção de chamar a atenção do monstro para si. Porém, diferente do que esperava, esse soco abriu um grande buraco no peito do emissário das chamas, instantaneamente, o matando. Essa cena chamou a atenção dos outros emissários, tanto que jogaram Vujin para o lado, enquanto encaravam o Ganlevo, o reconhecendo como uma ameaça. O mesmo não estava acreditando no que acabou de fazer. Ele realmente não esperava que ficaria tão forte ao ponto de derrotar um emissário com apenas um golpe. Vujin também não acredita na cena que acabou de presenciar. Muito surpreso, ele se pergunta: como foi que ele conseguiu derrotar o emissário demoníaco com apenas um golpe? Espera, acho que entendi. Os emissários são praticamente invulneráveis de frente, então suas fraquezas devem estar em suas costas. Então foi por isso que ele não havia atacado antes. Aquele cara conseguiu prever isso, então manteve oculto seu verdadeiro poder. Ele ficou distante, porque estava analisando a situação. Enquanto os emissários me atacavam, ele esperou pela oportunidade certa, para assim pegá-los de surpresa. Ganlevo, parece que eu realmente te subestimei. Enquanto Vujin estava impressionado com o plano de Ganlevo, o mesmo estava sendo cercado pelos outros emissários. Isso deveria assustar Ganlevo, mas ele simplesmente estava com uma cara de satisfação em seu rosto, pois o seu plano havia funcionado exatamente do jeito que queria. Com ele sendo o alvo principal dos monstros, e pela sua defesa estar muito baixa, é 100% de certeza que apenas um golpe de um emissário é o bastante para desintegrá-lo, não sobrando nem mesmo os átomos. Assim, conseguindo se livrar da pele demoníaca e se tornar novamente um ser humano, ele começou a provocar o emissário, duvidando que ele tenha coragem de atacá-lo. O emissário do pântano, com sangue nos olhos, foi o primeiro a dar o ataque, que Ganlevo estava animadamente esperando. Porém, a sua alegria havia sido cortada pelo Vujin, que tinha usado a sua técnica secreta, pétalas cortantes, assim, fatiando o pobre emissário do pântano, enquanto Ganlevo apenas olhava para os restos do emissário caindo no chão. Sobraram apenas 3 emissários, e os 3 estavam encarando diretamente Vujin, enquanto Ganlevo ficava sem palavras, pela cena que acabou de presenciar. Vujin olha para Ganlevo dizendo que já havia entendido o plano. Enquanto um chama a atenção deles, o outro dá o golpe crítico. Com um sorrisinho, ele diz: parece que agora está comigo. Diante dessa situação, Ganlevo apenas chorava, por ter perdido uma bela oportunidade. Mas ele se anima novamente, pois ainda tinha mais 3 emissários para completar o serviço. Enquanto os 3 estavam perseguindo Vujin, Ganlevo desferiu um golpe que atravessou o emissário do Void, um único golpe que o derrotou com facilidade. Essa ação chamou a atenção dos 2 emissários, que estavam com muito sangue nos olhos. Mais uma vez, Ganlevo provocou os emissários, e os 2 foram para cima dele. Só que novamente, Vujin deu mais um ataque sorrateiro, acertando bem no emissário do trovão. Desse jeito, chamando a atenção para ele, Ganlevo, já muito bravo com isso, acaba exagerando no seu soco, assim derrotando o emissário das sombras. Sobrando apenas o emissário do trovão. Ganlevo, com todas as suas forças, grita para que ele o mate de uma vez. O emissário do trovão estava preparando um poderoso golpe que iria aniquilá-lo. Mas para estragar a sua felicidade, Vujin usou a sua técnica secreta mais uma vez, assim, eliminando o último emissário. Vujin, muito orgulhoso, reconhece a força de Ganlevo, dizendo que o trabalho em equipe foi perfeito. Porém, o mesmo não compartilha desse entusiasmo, mas Vujin continua a elogiar a sagacidade dele, o reconhecendo como um guerreiro demônio forte e digno de ser o seu rival. De repente, a caverna começou a estremecer, e uma voz do nada começou a dizer: haha, já faz décadas que ninguém ousa entrar nesta caverna demoníaca. Achei que mais nenhum jovem demônio ousaria me desafiar pela posição de rei novamente. Foi nesse momento em que um relâmpago surgiu, e uma grande luz cobriu toda a área, para logo em seguida, revelar um enorme dragão serpentiano de escamas azuis. Ele se apresenta como o antigo rei Liu Yun, o dragão da malícia, os parabenizando por passarem no teste, revelando que agora, o verdadeiro desafio vai começar. O teste que decidirá o futuro do reino demoníaco. E com toda a certeza, apenas um de vocês 2 sairá vivo deste lugar.
Este teste será um combate até a morte. Dentro de 10 minutos, aquele que sobreviver receberá o título de rei e será recompensado pelo próprio Rei Demônio. Mas, caso se recusem a lutar, este velho dragão irá os consumir e deixar os seus ossos fazerem parte da coleção. Terminado de falar, ele levanta uma barreira, para ter certeza de que não irão tentar escapar. Essa revelação deixa Vujin chocado. Ele sabe que se tornar o Rei Demônio é a sua maior prioridade, mas olhando para Ganlevo, se lembra da grande força que ele havia demonstrado contra os emissários. Naquele momento, ele não tinha tanta certeza da sua vitória. Mas ao contrário dele, Ganlevo viu isso como uma nova oportunidade. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Essa é a minha melhor chance. Ele começou a tirar a sua armadura, assim perdendo 90% da sua defesa. Essa cena deixou Vujin confuso. Enquanto via Ganlevo removendo as suas defesas, ele ficou se perguntando: que tipo de estratégia é essa? Ganlevo, ficando apenas com os seus shorts, fala para Vujin: vamos, jovem mestre da casa Wu. Está apenas um golpe de conquistar o título de rei, e ainda ganhar muitas recompensas. Você finalmente se tornará o Rei Demônio dessa geração. Vujin ficou incrédulo. Com raiva, ele perguntou: o que você pensa que está fazendo? Já sei, deve ser alguma nova estratégia. Duvido muito que você vai simplesmente jogar a toalha. Não agora que está apenas um passo do sucesso. Essa resposta deixou Ganlevo irritado, pois ele literalmente estava se entregando de bandeja. E mesmo assim, esse cara não estava querendo colaborar. Vujin se aproximou de Ganlevo, apontando uma lâmina para o seu pescoço. Ele perguntou: por quê? Por que vai desistir agora? Você ganhou a confiança da rainha, tem o poder militar, conseguiu chegar até aqui, e acima de tudo, é um demônio muito forte. Para dizer a verdade, nem eu mesmo tenho certeza se teria alguma chance de conseguir derrotá-lo. Então me responda. Por que vai desistir agora? Ganlevo, com uma expressão calma, responde: porque esse reino precisa da família Wu. Wuan, apesar de eu não ir com a cara dele, sei que ele é um bom general, além de ser o líder de uma das grandes ordens demoníacas, e os descendentes serão o futuro do reino Yun. E isso inclui principalmente você. Você é o verdadeiro herói do povo. Já eu não passo de um mero demônio de classe baixa, que apenas teve um pouco de sorte. Não sou nenhum gênio, mas nesse momento, eu sei o que é melhor para o reino demoníaco. Pelo bem do nosso povo, eu devo morrer aqui. Vujin ficou sem palavras, e naquele momento, ele se lembrou da sua mãe. Ela disse para ele que os demônios serão fortes de verdade, apenas quando estiverem todos juntos, trabalhando duro para fortalecer o laço que os une, assim, tornando o império cada dia mais forte. Esse é o tipo de mundo que ela queria que o seu menino crescesse. Após essa lembrança, Vujin guardou a sua lâmina, se sentindo humilhado, pensando que realmente foi uma vergonha para as lembranças de sua mãe, pois nesta jornada, ele estava querendo o título de rei, mas estava fazendo isso apenas por si mesmo. Mas este demônio à sua frente está fazendo tudo isso, pensando no futuro de toda a raça demoníaca, estando disposto a se sacrificar pelo bem do seu povo. Naquele momento, Vujin sentiu que havia sido completamente derrotado. O dragão informou que ainda lhes restavam apenas 8 minutos, e se não fizerem nada até o tempo acabar, os dois serão devorados. Ganlevo, sem paciência, perguntou: o que Vujin está esperando, lhe lembrando que um rei deve tomar as melhores decisões pelo bem do seu povo. Mas em sua mente, ele queria saber se ele havia ficado com pena dele, e por isso não queria mais matá-lo. Nesse momento, Vujin confronta o dragão, dizendo: Rei Demônio, você nos deu apenas 2 opções, matar um de nós, ou matar todos nós, mas eu vejo uma terceira opção. De repente, Vujin começou a manifestar uma grande quantidade de energia. Nesse momento, ele a expandiu. Uma luz verde encheu toda a barreira, e logo em seguida, causou uma grande explosão, destruindo a barreira. Essa ação surpreendeu o Rei Demônio. Por baixo da cortina de poeira, vimos que Vujin entrou no seu modo exaltação, assim conseguindo romper os seus limites, passando da classe A para a classe A+. Vujin, em sua nova forma,
vira para o dragão e diz: a terceira opção seria nós dois matarmos o próprio Rei Demônio. Liu Yun, o dragão da malícia, acha que Wu Jin está sendo muito arrogante e, principalmente, inocente em pensar que poderia ter alguma chance de vencer essa batalha. Wu Jin responde que com o seu novo poder, sente que pode encarar qualquer coisa, até mesmo um velho dragão demoníaco. Sem perder tempo, ele partiu para cima do velho dragão azul. Mas o mesmo não iria ficar esperando um ataque. Ele disparou uma rajada de energia, que engoliu completamente o Wu Jin. Porém, ele havia usado um item de teletransporte, aparecendo nas costas do dragão, para logo em seguida, usar a sua técnica secreta, pétalas cortantes, e na sequência, usou seus espinhos explosivos. Assim, causando danos ao corpo do dragão. Porém, apesar de ser velho, tinha muita experiência no campo de batalha. Ele usou a cortina de fumaça para fazer um ataque surpresa. Wu Jin não esperava por isso, acabou levando um golpe da cauda do dragão, o mandando para longe. Com apenas um golpe, Wu Jin havia sido nocauteado. Ganlevo, que estava ao lado, pensou: não posso deixar esse cara morrer agora. Se isso acontecer, acabarei me tornando o rei. O dragão começou a preparar mais uma rajada de energia. Sem perder a chance, ele disparou na direção de Wu Jin. Mas nesse momento, Ganlevo se colocou na frente do ataque para protegê-lo. Wu Jin ficou muito surpreso, pensando que esse cara não havia hesitado nem por um segundo em querer protegê-lo do golpe fatal. Esse último ataque tirou muito do seu HP, ficando muito próximo da morte. Não querendo que isso acontecesse, Wu Jin pegou da bolsa uma poção de cura de alto nível, e sem hesitar, ele usou em Ganlevo, restaurando completamente o seu HP. Com raiva, ele perguntou o porquê, mas antes que percebesse, Wu Jin havia jogado mais poções em cima dele, ganhando mais resistência, velocidade de recuperação e um extra de defesa. Wu Jin disse para Ganlevo não se preocupar, enquanto tomava uma poção de reforço. Ganlevo apenas o agradeceu pela sua compaixão, mas por dentro, ele apenas queria arrancar a cabeça desse moleque. Wu Jin havia recuperado toda a sua força, partindo para cima do dragão, que tinha 98.000 de HP. Wu Jin estava preparado para causar mais danos, porém, o dragão atacou primeiro, usando seu espinho relâmpago, que tem efeito de paralisia instantânea quando atinge o seu alvo. Wu Jin começou a cair, e o dragão aproveitou essa oportunidade para atacar. Porém, Ganlevo mais uma vez bloqueou o ataque, perdendo metade do seu HP. Mas no mesmo instante, Wu Jin usou mais uma poção de cura, restaurando completamente o seu HP. Ganlevo queria dizer algo, mas Wu Jin sorriu para ele, dizendo para os dois apenas continuarem. Um protege as costas do outro, bater e correr, essa será a estratégia que nos levará à vitória. E assim, Wu Jin e Ganlevo continuaram usando essa estratégia, enquanto um ataca, o outro defende, e depois recuam. E após algumas horas, o HP do dragão havia chegado a 50%, mesmo sentindo cansaço, tanto Wu Jin quanto Ganlevo tinha confiança de que venceriam essa batalha. Mas infelizmente, sua confiança havia sido destruída, no momento em que o dragão havia usado a sua habilidade secreta, como o antigo Rei Demônio. Essa habilidade permite o usuário recuperar 100.000 de HP a cada minuto. Em apenas um minuto, ele havia restaurado completamente o seu HP. Wu Jin chamou o dragão de trapaceiro, e com muita raiva, perguntou como uma habilidade dessas poderia existir. Com um sorriso, o dragão responde que já havia dito antes, que Wu Jin foi muito inocente em pensar que poderia vencer essa batalha. Logo em seguida, usou mais uma habilidade, o rugido do Rei Dragão. Essa habilidade tem uma área de 200 metros, todos com o nível menor que estiverem dentro do alcance, terão todos os seus status reduzidos. Muito enfraquecido, Ganlevo percebeu que aquele velho dragão estava apenas brincando com eles. Nós nunca tivemos chance de vencer. Wu Jin, chocado com a revelação, não conseguia acreditar que não havia mais nada que possa fazer. Com muito esforço ele se levantou, mas havia percebido que todas as poções e elixires já haviam sido usadas. O dragão começou a preparar uma rajada de energia, mas dessa vez ele teria certeza de que ninguém conseguiria sobreviver. Wu Jin, muito assustado, não conseguia pensar em mais nada,
A única certeza que tinha naquele momento é que essa batalha já estava acabada, e não havia mais nada que pudesse fazer. Ganlevo discordou, dizendo que ainda tinha uma coisa que podia fazer. Com a mão no ombro de Vujin, ele diz que agora é a sua grande chance de se tornar o rei que todos precisam. Confuso, Vujin disse: "O que você está falando agora?" De repente, o dragão havia disparado uma grande rajada de energia. Mais um segundo antes, Ganlevo pegou Vujin e o jogou para longe da linha de fogo, dizendo que agora, o reino Yun está em suas mãos. Vujin gritava desesperadamente o nome de Ganlevo, enquanto mesmo recebeu o golpe a queima-roupa. De repente, uma luz surgiu em cima de Vujin, com o dragão o parabenizando por passar no teste, dizendo que ele tem as qualidades de um rei, que luta pelo bem de seu reino, sem abaixar a cabeça para o inimigo. Vujin havia ganhado o título, reconhecido pelo Rei Demônio. Como recompensa, ele ganhou 2 milhões de experiência, subindo 4 níveis, se tornando um demônio de elite de rank a mais. Tendo todos os seus atributos aumentados em 700%, além de ter herdado a habilidade secreta de rank S do Rei Demônio. Respiração de luz do Rei Dragão Demoníaco. O dragão continuou, dizendo que nos últimos 200 anos, desde a morte do antigo Rei Demônio, nenhum outro demônio mostrou tantas boas qualidades quanto você. Todos os outros que fizeram o teste estavam apenas de olho no título, sem se importar com aqueles que teriam que machucar para conseguir se tornar o mais forte. É claro que um rei deve ser o mais forte, mas força não é tudo que importa. Um rei deve superar as dificuldades junto de seus aliados, companheiros, servos e amigos. E acima de tudo, ter o desejo e a coragem de proteger o seu reino, independente de todas as ameaças, não se importando em sacrificar a sua própria vida, pelo bem do seu povo. Essa é a qualidade mais preciosa que um rei poderia ter. Por baixo da cortina de poeira, vimos Ganlevo, que havia ganhado o título Rei Demônio, sendo recompensado com 5 milhões de experiência, subindo 10 níveis, se tornando um demônio de elite rank S, tendo todos os seus atributos aumentados em 700%, além de ter herdado a habilidade secreta de rank SSS do antigo Rei Demônio, uma habilidade passiva, chamada Restauração. Ela é ativada automaticamente quando o usuário estiver com 50% de HP, restaurando 100.000 de HP a cada minuto. Ganlevo ficou sem palavras. Nesse momento, o sistema parabenizou Ganlevo por ter se tornado Rei Demônio. Como recompensa, o sistema desbloqueou a possibilidade de poder ocultar todos os seus status. Algumas horas depois, vimos a rainha Liu Bingji, o general Wu e o seu vice-cônsul, fazendo expressões de surpresa. O motivo foi porque acabaram de ser informados que Ganlevo e Vujin conseguiram passar pela Caverna dos Ancestrais, em metade de um dia. Os três começaram a se lembrar de uma antiga profecia, onde um jovem demônio, reconhecido pelos ancestrais, se tornaria o novo Rei Demônio, que unificará todos os clãs da raça demoníaca. Acreditando que pode ser hoje, que o novo rei finalmente surgiu. Entre todos os demônios no mundo, só nasce um verdadeiro rei, a cada centenas de anos. Ele emana uma aura real, diferente de todos os outros, e após passar por várias provações, ele finalmente se transforma em alguém admirado por todos. O general, com um largo sorriso de orgulho, disse: "Como esperado do meu filho, o guerreiro demoníaco, mais forte dessa geração, até mesmo os ancestrais, reconheceram as suas qualidades. Mas quem poderia imaginar que ele seria colocado em uma posição tão privilegiada? Parece que subestimei aquele moleque." Zhao Ming se desculpa com o general da esquerda, revelando que o jovem mestre Vujin não havia sido escolhido como rei. Mas sim, o general da direita, Ganlevo. Essa revelação pegou todos de surpresa, tanto o general, quanto a rainha, e todos os presentes naquela reunião, ficaram totalmente chocados, em descobrir que Ganlevo havia sido escolhido, para se tornar o próximo rei. Naquela noite, Ganlevo foi diretamente para um estabelecimento, com a intenção de afogar todas as suas mágoas, ao mesmo tempo que a bartender o elogiou, pois já tinha acabado de terminar 5 garrafas inteiras.
Vendo seu estado, ela pede para ele ir para casa. Chateado, Ganlevo saiu do estabelecimento. Enquanto caminhava, ele começou a reclamar dessa habilidade nova que ganhou. Droga, agora eu tenho 10.000 de HP, e uma habilidade que me recupera 100.000 de HP, toda vez que tomo um dano fatal. Como é que eu vou morrer assim? Querida Algingna, por favor, me perdoe. Muito triste, e sem esperança, Ganlevo começou a caminhar sem rumo pelas ruas da cidade, esperando algum tipo de milagre. De repente, ele sentiu algo estranho. Virando o rosto, ele viu que não tinha ninguém. Muito desajeitado, ele caminhou para um beco, enquanto estava sendo seguido por uma figura misteriosa. A figura começou a observá-lo, porém, Ganlevo apareceu em sua frente, com uma cara maligna. Ele perguntou o porquê de estar sendo seguido. Vimos que o perseguidor é apenas uma criança, um pequeno demônio chamado Tian Xiao. Com lágrimas em seus olhos ele diz que não tem medo, mas pede para que ele não o machuque. Ganlevo, sem paciência, pede para o menino dizer logo o porquê de estar o seguindo. O menino, muito nervoso, veio até ele, para pedir ajuda, querendo que Ganlevo o acompanhe até a caverna dos 100 espíritos, alegando que vai fazer qualquer coisa, aceitando até mesmo ser o seu escravo. Ganlevo pegou um papel do menino. Esse papel é um convite, parabenizando o sortudo, que ganhou o direito de realizar 3 desejos de graça, e tudo o que precisa fazer é seguir para a caverna dos 100 espíritos, mostrar o convite, e ter os seus desejos realizados. O menino explica que conseguiu esse cupom especial, mas por ser menor de idade, não consegue ir até esse local sozinho. Então viu Ganlevo, que tinha conseguido entrar e sair de uma caverna, e veio pedir para que ele o ajudasse. Nesse momento, um homem de rua, que tinha ouvido toda a conversa, disse que essa coisa de 3 desejos realizados tem muita cara de ser um golpe, e fala que ninguém, em seu juízo perfeito, iria acreditar numa coisa dessas. Ganlevo, que estava sob o efeito de bebida, e com esperanças renovadas, aceita o pedido do menino, com o homem de rua ficando surpreso por ele ter concordado. Ganlevo lembra que já ouviu falar da fonte dos desejos, que tem origem no reino demoníaco. Com ela, é possível ter qualquer desejo realizado. Ele começou a parabenizar o menino por ter tanta sorte. O homem de rua, desacreditado, insiste em dizer para os dois que isso pode ser um golpe. Mas sendo completamente ignorado, os dois começaram a se apresentar. Ganlevo pergunta se o menino ganhou isso num sorteio, pois se for, ele então é muito sortudo. O menino, sem graça, responde que não, e começou a contar a sua história. Ele revela que, na verdade, é um demônio nuclear, que trabalha com mineração, sendo apenas um carregador de carga, mas ele suporta tudo, apenas pelo bem da sua mãe, que sofre de insuficiência cardíaca, tendo apenas 1 mês de vida. Não querendo que sua mãe parta, ele usou todas as suas economias para comprar esse cupom de desejos, para ter uma chance de salvá-la. O homem de rua fica comovido, mas insiste em dizer que isso pode ser um golpe, e mesmo com uma história trágica, somente um sujeito sem cérebro iria aceitar esse pedido. Contra as objeções do homem, Ganlevo aceita o pedido do menino, deixando ele muito feliz, enquanto o homem de rua fica completamente chocado. Ganlevo, com uma expressão alegre, teve uma ideia. Com apenas um pedido, pode desejar se tornar um humano novamente, e assim, todos os seus problemas estariam resolvidos. Os dois esperançosos começaram a se dirigir para a caverna dos 100 espíritos. Ganlevo diz que o seu pagamento será poder usar um dos desejos. O menino aceita, dizendo que se quiser, poderia ficar com os 2 desejos, pois ter a sua mãe viva e bem, já vai ser sua maior recompensa. Essa resposta deixa ele muito comovido, achando que ele é uma criança muito boazinha. O menino retribui o elogio, dizendo que ele é um cara muito legal, o chamando de tio, o que deixa Ganlevo muito chateado, não gostando de ser chamado de tio, e pede para ser chamado apenas de irmão. Aceitando a condição, o menino animadamente o chamou de irmão. Enquanto caminhavam para o seu destino, o homem de rua não conseguia acreditar que ainda existiam demônios tão inocentes. Mais tarde, os dois chegaram até a caverna dos 100 espíritos. Ganlevo mostrou a carta para o scanner.
E após comprovar a legitimidade da carta, a porta se abriu, permitindo a entrada deles. Eles entraram com muita animação, sem saber que estavam sendo observados por uma câmera. E por trás dela, vimos que havia alguém os vigiando. De repente, a porta se fechou, prendendo os dois. Nesse momento, alguém aparece querendo atacar Ganlevo pelas costas. O menino tentou avisá-lo, mas era tarde demais. O ataque tinha acertado diretamente na cara de Ganlevo. Porém, graças ao efeito da bebida, ele não sentiu dor, e a habilidade Restauração recuperou seu HP. Aquele que havia dado o golpe fica surpreso, se perguntando como ele conseguiu resistir. Nesse momento, as luzes se acenderam, revelando que ele não estava sozinho. Ganlevo, confuso, perguntou para o cara se esse não é o lugar onde se encontra a fonte dos desejos. O cara começa a rir dele, perguntando se ele é burro ou algo assim. Com uma expressão de raiva, ele pede para entregarem a localização da fonte dos desejos. Foi nesse momento que todos começaram a rir dele, por ser tão estúpido, ao ponto de ter acreditado em algo tão ridículo. Revelando que não existe nenhuma fonte dos desejos, sendo apenas um conto de fadas inventado para enganar demônios tão ingênuos quanto eles. Um deles revela que, na verdade, esse é o local do maior tráfico demoníaco do Reino das Nuvens. Eles enganam e manipulam demônios inocentes e ingênuos como eles, para dentro dessa caverna. Aqueles que se comportam direitinho, podem ficar na caverna trabalhando para eles o resto da vida. Mas se recusarem ou desobedecerem, serão desmembrados e esquartejados, tendo todos os seus membros vendidos no mercado negro, e seus cadáveres serão vendidos por preços muito altos. Esse mesmo cara se aproximou de Ganlevo, pedindo que ele seja um bom cachorrinho, e obedeça, se ainda quiser ficar inteiro. Mas de repente, o cara acabou voando, e a causa havia sido por um soco de Ganlevo, o que deixou todos chocados. Um dos membros da Caverna dos 100 Espíritos foi derrotado com apenas um golpe. Ganlevo, apertando o punho, começou a fazer uma cara sombria. Mas o grupo dos 100 Espíritos não se abalou, perguntando como ele teve a ousadia de revidar. De repente, apareceram vários objetos, que começaram a se juntar com eles. Essas são as armaduras de batalha de rank B+. O de armadura verde estava querendo ensinar uma lição a Ganlevo, pois ele não passa de um imbecil inútil. Ganlevo, muito bravo, começou a dizer que isso não é justo. Toda vez que eu chego perto do sucesso, alguma coisa dá errado. Eu já tô de saco cheio disso. Nesse momento, ele desfere um poderoso golpe, que apenas com a pressão, destrói completamente as armaduras, os deixando completamente expostos e muito vulneráveis. Mesmo vencendo essa luta, Ganlevo não estava se sentindo bem, muito pelo contrário, estava muito triste, derramando um rio de lágrimas. Os três que haviam sido derrotados se renderam perante a força de Ganlevo. Ao mesmo tempo, o menino olhava com admiração, por ser um cara muito forte. O ruivinho, que estava sendo pisoteado, disse que isso não ficaria assim, pois eles têm o apoio de um dos demônios, que ocupa um dos cargos de mais alto no reino o chefe é um general de alto rank. Quando ele chegar aqui, será o seu fim. De repente, uma porta se abriu, emanando uma grande energia, assustando o menino, e deixando Ganlevo alerta. O ruivinho feliz fala que o chefe já chegou. Do outro lado da porta, alguém lentamente se aproximava. Era um demônio gordo, com chifres roxos no lugar das sobrancelhas. Assim que o viu, Ganlevo logo se lembrou daquele velho, o assistente do general Yuan. O soldado ao lado do gordinho começou a gritar com ele, perguntando como sabia do envolvimento do vice-cônsul conosco, e ainda por cima, teve a audácia de insultar o general. O gordinho achou que tinha sido delatado. Os três começaram a ficar desesperados. Então, ele estalou os dedos, e assim como balões, as suas cabeças explodiram. Essa cena apavorou o menino. O gordinho pensa que esses três sempre foram inúteis, mas delatores. Isso é inaceitável. Olhando diretamente para Ganlevo, diz que vai matá-lo, pois ele já sabia demais. O mesmo ficou calmo,
e em seguida, sorriu para o gordinho, perguntando se ele teria essa coragem. Ganlevo disse que daria 10 minutos de vantagem, mas, se não conseguir matá-lo até lá, então, não é para culpá-lo pelo que viria depois. Essas palavras chocaram todo mundo, não acreditando no que ele havia dito. O gordinho ficou surpreso, dizendo que 10 minutos é uma piada, pois para acabar com isso, é preciso apenas 1 segundo. O soldado ficou animado, pois o seu general começou o ataque, e o menino ficou assustado. O gordinho preparou e deu um poderoso soco na cara de Ganlevo. Mais 1 segundo depois, o HP que havia perdido foi totalmente recuperado. Ganlevo percebeu que esse cara tem uma força esmagadora. Muito animado, ele pede para ele não se segurar e usar toda a sua força. Essa cena deixou o gordinho confuso, se perguntando como ele havia resistido. Ganlevo, sem paciência, gritou para ele andar logo, pois os 10 minutos estavam passando. Não gostando de ser subestimado, ele diz que vai matá-lo, mas antes, vai fazê-lo sofrer. Com sangue nos olhos, ele partiu para cima dele, lançando vários ataques consecutivos, derrubando Ganlevo, mas o gordinho, com uma intenção assassina, continuou atacando. O soldado começou a suar frio, pois naquele momento, ele havia se lembrado do rosto daquele cara. O gordinho de repente, ficou cansado, achando que tinha vencido. Porém, Ganlevo perguntou: "O que está fazendo? Quem mandou parar?" Essa provocação irritou o gordinho, querendo acabar logo com isso, ele usou a sua técnica secreta, Punho do Trovão. Mas assim que atingiu, uma mensagem do sistema apareceu, dizendo que a habilidade chamada Reflexo foi ativada. De repente, o gordinho leva um golpe crítico, e no mesmo instante ele recuou, não entendendo o que havia acontecido. O soldado fala para o seu general que esse cara é aquele que desafiou o general Owen na frente de toda a corte. Limpando os seus ferimentos, ele já havia entendido. Com muita confiança, ele diz: "Então é você, o homem da Madame Liu. Não pense que pode me enganar, você é apenas um fraco, que depende de uma mulher, nunca vai ser digno de se tornar um rei. Ao contrário de mim, que sou um demônio poderoso, e além disso, possuo 2 corações, sou praticamente um ser imortal, não tem como eu perder para um fraco como você." De repente, uma armadura começou a se materializar, aumentando os seus poderes, transformando o gordinho em um monstro ameaçador. Sem perder tempo, ele usou a sua técnica suprema, Barragem de Gelo. Desferindo um poderoso soco no chão, ele criou várias estacas de gelo, que logo na sequência, explodiram, causando grandes danos. Porém, mais uma vez, a habilidade Reflexo foi ativada, mas desta vez, o dano seria dobrado. Nesse momento, o gordinho havia sido atingido, destruindo completamente a sua armadura, causando graves danos. O soldado começou a chorar pelo seu general, enquanto via ele caindo no chão. Mesmo recebendo um golpe fatal, graças à sua habilidade de 2 corações, ele conseguiu entrar em um estado de quase morte, conseguindo sobreviver por muito pouco. Mas então, ele percebeu uma coisa, que o deixou muito apavorado. Ganlevo, que havia sido soterrado, estava se levantando, dizendo para ele que os 10 minutos já haviam acabado. Com uma expressão sombria, ele se aproximou do gordinho, perguntando por quê de ainda estar vivo. Cerrando os punhos, ele pergunta se isso é tudo o que você tem. O gordinho apavorado responde que sim, isso é tudo que eu tenho. Desesperado, ele pergunta para Ganlevo: "O que você quer? Dinheiro, mulheres, joias, armas, eu dou o que você quiser." Ganlevo, preparando um soco, responde: "Eu quero que você me mate." O gordinho começou a chorar, implorando para que não o matasse. De repente, alguém apareceu, chamando o Ganlevo de general. O soldado do gordinho pede para o vice-cônsul salvar o seu general, principalmente porque é o seu irmão mais novo. Em resposta, o vice-cônsul disse: "Ele fez isso consigo mesmo. Se ele vai viver ou morrer, não cabe a mim decidir, mas sim ao general Gan."
Com um sorriso sem graça, ele fala para Ganlevo, que esta é a fábrica militar, feita pelo antigo rei, para a produção balística. Como seu irmão mais novo cometeu erros, ele está disposto a assumir toda a responsabilidade. Ao mesmo tempo, o menino olha para Ganlevo, com olhos cheios de admiração, por descobrir que o seu novo irmão é um general da realeza. Ganlevo responde ao vice-cônsul, que seja o que for, ele não se importa, e muito menos com a vida do gordinho. O vice-cônsul agradece pela generosidade do general da direita. O gordinho começa a se ajoelhar, agradecendo por ter a sua vida poupada. Muito chateado, Ganlevo começou a se dirigir para a saída, enquanto está sendo seguido pelo menino, que estava feliz por ter um irmão tão incrível. De repente, ele para. Olhando para trás, ele lembra que o gordinho ainda precisa ser punido. E se não falha sua memória, ele ouviu dizer que o gordinho faria qualquer coisa. O mesmo havia se trancado, e começando a tremer, ele sente que isso não vai ser nada bom. Em outro local, dentro de uma sala de cirurgia, vimos os médicos ao redor do gordinho, dizendo que o processo de remoção vai começar. O gordinho começou a implorar, dizendo que não queria isso. O médico diz para ele se acalmar, e diz que a vantagem de ter dois corações é que se perder um, não vai fazer nenhuma falta. Então, a cirurgia começou. Do lado de fora, Ganlevo esperou junto do menino, que estava o agradecendo do fundo do coração. Com esse transplante, a sua mãe com certeza vai viver. O menino, muito feliz, diz que ele é o melhor irmão de todos. Em resposta, Ganlevo diz que isso é apenas um favor. Em seus pensamentos, ele não gosta de ver alguém perder um ente querido, assim de repente. E pensando nisso, ele se pergunta, o que será que ela está fazendo agora? Em outro local, vimos o vice-cônsul falando com seu subordinado sobre os humanos, que estavam preparando uma armada inteira para os atacar. O vice-cônsul fica assustado, querendo saber quando vão atacar. No lado dos humanos, vimos as tropas do exército humano se preparando para a batalha contra os demônios. Em uma janela, é mostrada uma silhueta feminina, e lá dentro, vimos que é a princesa humana, a mulher que ia se casar com Ganlevo, chamada Auliangna. Ela havia recuperado o cadáver do seu amado, dizendo que está com saudades, enquanto lança um olhar caloroso para o corpo restaurado de seu amado. Ela fala que em breve irão se encontrar. De repente, vimos três caras com espadas atacando Ganlevo, porém, não havia causado nenhum dano. Ganlevo, muito irritado, os chama de inúteis, chamando a todos de inúteis. Começando a entrar em desespero, ele pergunta: será que nesse mundo não existe ninguém que possa me matar? Nesse momento, ele abre bruscamente seus olhos, revelando que tudo aquilo foi apenas um sonho. Calmamente se levantando de sua cama, ele é recebido pela Laumier, informando que a sua majestade requisitou a sua presença para a reunião militar de emergência, pedindo para que ele compareça. Ganlevo ainda estava sonolento, mas confuso, perguntou sobre essa reunião. Já na reunião, vimos que a rainha está informando aos seus generais que, segundo os informantes, ocorreram mudanças na liderança do exército humano. Eles planejam lançar um ataque antecipado para cima do Reino Yun, e dessa vez, os humanos estão mandando um exército de 10.000 guerreiros. Devido às circunstâncias, será preciso a cooperação de todos os generais, discutindo e decidindo estratégias. O general Owen começou a relatar que a última vez que teve uma batalha tão grande foi 10 anos atrás, quase tínhamos sido derrotados pelos humanos. No fim, somente com diversas armadilhas, lideradas pelo próprio Rei Demônio, conseguiram ficar em vantagem e derrotar o líder dos inimigos. Porém, naquela vez, o inimigo tinha um total de 5.000 guerreiros. Agora, a força demoníaca não melhorou, e os inimigos terão o dobro de números. Percebendo que estarão em desvantagem, o general Owen chega à conclusão que a melhor estratégia é defender e esperar por uma nova oportunidade. Querendo se preparar para a próxima batalha, ele pede para o seu filho preparar uma unidade de ataque, para pedir reforços à aliança demoníaca. Vujin aceita a missão dada por seu pai. A rainha, preocupada e um pouco relutante, vira para Ganlevo e pergunta:
O que ele acha dessa estratégia? Ganlevo, naquele momento, estava pensando numa estratégia para conseguir morrer nessa guerra. Ele faz os cálculos, são 10.000 guerreiros, em 1 minuto, se só 1.000 deles vierem para cima, e cada um deles causar mais de 100 de dano por minuto, o dano total passaria da quantidade de HP, que poderia regenerar. Em outras palavras, se for para o meio do campo de batalha, e não fazer nada, é certeza que poderá morrer. Vendo isso como uma grande oportunidade, ele bate na mesa, gritando que a resposta para vencer essa guerra é sair da cidade e confrontá-los de frente. O general Uo e Vujin ficaram chocados com essas palavras. Batendo na mesa, Uon disse: essa é uma questão de vida ou morte, não só para a cidade das nuvens, mas para todo o reino Yun. Como se atreve a falar algo tão absurdo? Em resposta, Ganlevo disse: há 10 anos, os humanos vieram com 5.000 soldados, e você quase não resistiu. Agora, estão vindo 10.000, e você só ficou falando baboseira sobre pedir reforços, como se quisesse depender deles. O que você vai fazer quando vierem 20.000, 30.000, 40.000 ou até mesmo 50.000? De quem você vai depender? Não seria melhor depender de si mesmo? Além disso, quem disse que a força militar não havia melhorado? Você já se esqueceu de quem eu sou? Eu sou a melhoria na força militar. Essas palavras fizeram os olhos da rainha Liu Bingji se encherem de admiração. Os outros membros se lembraram, realmente, com aquele reconhecido pelo Rei Demônio, as chances podem mudar, e a profecia poderá se realizar. Uon, não convencido, questionou: estão mesmo querendo mandar milhares de soldados para uma batalha perdida? Você não faz ideia da crueldade que há no campo de batalha. Ganlevo respondeu: você acha que a vitória vem de graça? Acha que depois de uma armadilha, o inimigo vai continuar baixando a guarda? Ser negativo nunca ajudou ninguém a fazer nada. Você é um soldado já faz décadas, e ainda não sabe qual é a coisa mais importante numa batalha? A coisa mais importante é a confiança na vitória certa. O que estou fazendo agora não é uma promessa, mas sim um pacto. Se eu falhar, e essa batalha falhar, podem me executar, sem nenhum julgamento. Lautier ficou emocionado, Uon chocado, e vice-cônsul desconfiado. Vujin com um sorriso, apenas pensou que esse cara sabe bem como motivar os outros.